pensam as pessoas que pensam o futuro? Pesquisadores, cientistas, professores, todos eles, a seu modo, trabalham para o futuro. E para falar desse tema, com muito prazer e muita curiosidade também, Cidadania recebe Isaac Reutemann, professor universitário, cientista e pesquisador. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Professor, o cotidiano das pessoas do mundo vem mudando com uma velocidade impressionante. Objetos desenvolvidos cada vez com maior perfeição, telefone celular, por exemplo, o acesso às redes sociais, às comunicações, enfim, tudo isso vem mudando o nosso dia a dia e mudando os costumes também. Eu queria que o senhor fizesse confessasse, assim, para a minha curiosidade, de todas essas invenções mais recentes, de todos esses objetos, esses recursos que nós temos materiais, de software, hardware, o que mais lhe impressiona? E o que o senhor acha que tem maior potencial para mudar? E o que vem por aí? Bem, como você falou, houve modificações numa velocidade nunca antes alcançada, né? Na minha juventude, para fazer uma ligação para uma outra cidade, eu tinha que entrar numa agência telefônica, pegar uma senha, esperar uma cabine, pedir a ligação, e a ligação era toda interrompida. Hoje, praticamente em todos os lugares, seja com o telefone celular, você não se comunica só com a outra cidade, mas com o mundo, né? Eu tenho a impressão que o grande impacto foi na tecnologia de comunicação e informação, porque abriu uma porta para o acesso do conhecimento. O conhecimento antes era feito através de livros, que eram caros, e era feito na escola através dos professores, né? Os professores eram a janela entre conhecimento e o estudante. E as aulas eram dadas de cima para baixo, né? De cima para baixo. E, aliás, as escolas estão ultrapassadas e pouca gente percebe que era válido isso no século XIX e talvez até a metade do século XX. Hoje continua ainda a aula expositiva, né? Expositiva e a repreensão ao estudante curioso, que levanta a mão fazendo uma pergunta. O professor, coitado, com esses avanços da informação e dos avanços da tecnologia, os avanços da ciência, ele não tem tempo de absorver, ele não gosta muito que venham as perguntas, então ele repreende, e isso faz com que o estudante se sinta amedrontado e já não pergunte, e isso vai ceifando a curiosidade do estudante. Mas eu diria que o grande avanço foi a facilidade do acesso ao conhecimento. Mas nós somos bombardeados por todo tipo de informação, sobretudo os mais jovens, sobretudo talvez aquilo que nos atrai mais, a possibilidade de ter acesso a imagens, a narrativas, imagens, sons, num outro tipo. É como se o antigo cinema estivesse nos acompanhando à nossa mão com um cardápio imenso de escolhas. Isso também traz informações que não são verdadeiras. O papel do professor seria, então, uma espécie de auxiliar no filtro daquilo que é verdadeiro, daquilo que tem valor ou não? Na realidade, é a função da escola, e o professor é o elemento principal da escola, no sentido de exercer, estimular o pensamento crítico nos estudantes, para que eles possam fazer essa filtragem. Porque o acesso ao conhecimento ele é feito fora da escola. Então o professor não está ali presente para poder mediar, para poder filtrar, separar, etc. Então, eu acho que o foco é preparar o estudante no sentido de ter um pensamento crítico, para ele poder ter essa ferramenta de distinguir um conhecimento qualquer, da importância desse conhecimento e também da veracidade desse conhecimento. Então, a escola hoje, como ela existe hoje, não faz esse papel.
E o estudante não é só influenciado pela internet, quando ele vai procurar alguma coisa, mas também pelos outros meios de comunicação. Então, pela televisão, pelos jornais, pelas revistas. Então, na realidade, nós precisamos preparar no sistema educacional esse estudante para poder filtrar, selecionar esses novos conhecimentos que ele vai adquirindo. Esse seria o papel do professor na educação do futuro? Um dos papéis, né? O outro papel, o professor tem que... Porque a educação deve ser feita de forma individual. Então, um professor hoje, numa sala de aulas com 30 alunos, ele não pode analisar os potenciais e os problemas dos estudantes. Então, o ideal seria ele ter uma série de professores que conhecessem o aluno e que os alunos, cada aluno é diferente do outro. E ele, então, fizesse um trajeto educacional compatível com aquele estudante. Então, ele é um orientador, ele deve ser também um estimulador para o conhecimento e ele também deve ter a aptidão de identificar conflitos e ajudar a resolver conflitos. Conflitos que ocorrem na escola ou conflitos que ocorrem ao nível familiar ou no nível social do estudante. Quer dizer, o professor tem hoje uma função muito mais importante que o professor clássico, que era chegar numa aula, vomitar geralmente conteúdos inúteis, que são absorvidos pelo aluno. Ele tem que provar depois numa avaliação que aprendeu alguma coisa, e depois da avaliação todo aquele conhecimento se esvai e ele não avança no sentido de se preparar para uma vida contemporânea e para um futuro que é muito incerto. De maneira que a escola tem que mudar e o professor também. Bom, nós já estamos falando de uma espécie, de um tipo de trabalho bastante nobre, que é o trabalho do professor, que é o trabalho de ensinar e educar as futuras gerações. Perfeito. Mas o próprio mundo do trabalho, ao qual os alunos, no futuro, no qual querem se inserir, todo mundo quer ter um trabalho, ter uma ocupação, quer achar aquela vocação, nem todos conseguem, é claro. E o ensino, eu diria, ideal, ou pelo menos mais próximo do ideal, seria aquele que formasse as gerações para o futuro que se apresenta aí. Mas, por outro lado, o avanço da tecnologia está criando uma outra zona também bastante sombria, que é a extinção da função do homem no mundo do trabalho. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Nós estamos, como a velocidade dos avanços tecnológicos é muito rápida, certas profissões ou vão desaparecer ou vão ter uma importância menor. Por exemplo, numa fábrica, numa indústria, em que os robôs estão sendo substituídos pelos operários. Então, é uma realidade. Às vezes tem uma indústria, um empreendimento qualquer que tem 50 empregados e agora tem 5. As agências bancárias, por exemplo, bancos estão demitindo muitos funcionários. Porque com o avanço da tecnologia você faz a grande maioria das transações bancárias sem ir no banco. A informatização, a automação. Exatamente. Qual o risco disso tudo e como isso impacta o ensino e a educação? Na realidade, se você tiver uma educação básica sólida, você pode talvez estar preparado para que durante a sua vida útil tenha mais de uma profissão. Se tem uma profissão que a demanda diminui, você está preparado para exercer uma outra profissão. E as pessoas que estudam o futuro, elas dizem que, ao contrário do que ocorria antigamente, uma pessoa vai ter um número muito grande de atividades diferentes. Então, a gente tem que preparar esse estudante para essa transição que é imposta pelo avanço tecnológico e ele poder migrar para uma outra atividade que ele possa ficar satisfeito em exercê-la e ter uma vida digna dentro daquele trabalho.
O senhor participa de grupos que pensam o futuro do Brasil, né? E certamente esse grupo já pesquisou experiências de outros países, enfim, e aqui nosso país é uma economia de mercado, então você não pode chegar e determinar que nós vamos precisar, nós temos que fazer com que os médicos vão para o interior, recém-formados, quer dizer, isso é determinado pela livre iniciativa daqueles que se formam e desejam ir para os locais, os engenheiros da mesma forma. E nessas áreas temos aqui algumas deficiências, por exemplo, o número de pediatras no país, né, está em franco decréscimo. Faltam engenheiros a uma certa altura, agora talvez não, porque estamos em crise, com menos demanda pelas obras, enfim. Qual a saída que o senhor pensa que os grupos dos quais o senhor participa têm pensado para isso, esse problema? Ao contrário de alguns países centrais, no Brasil, a gente não tem tradição de pensar a longo prazo, de fazer projetos de longo prazo. Os projetos que existem são projetos de 4 anos, de 8 anos, que é o projeto de um governador ou de um presidente da República, né? Nós precisamos aprender a fazer prospectivas, a desenhar diferentes cenários e fazer planejamento estratégico de longo prazo. Isso é absolutamente fundamental em certas dimensões, né, como energia, habitação, mobilidade, saúde, e isso não se faz no Brasil. Recentemente, o Núcleo de Estudos do Futuro da Universidade de Brasília, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz aqui de Brasília, ela fez um curso chamado Inteligência do Futuro, um curso de especialização, prospectiva, planejamento estratégico e políticas públicas. E foi dado esse curso ao nível de especialização para servidores públicos, para que esses servidores públicos, tanto do governo do Distrito Federal, os servidores federais, estaduais e municipais, que foi um curso à distância, tenham as ferramentas que são disponíveis para poder fazer esse tipo de estudo. Então, por exemplo, no sentido do ensino superior, principalmente ao nível de pós-graduação, nós precisamos planejar quantos doutores nós vamos precisar para uma determinada área de conhecimento. Daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 50. E isso nós não temos a tradição de fazer aqui no Brasil. Um retrocesso, na minha opinião, foi a extinção da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, que foi uma iniciativa muito boa de se pensar a longo prazo. E se pensa só a curto prazo, porque as consequências de realizações a longo prazo não dá voto na próxima eleição. O senhor conhece a experiência da Coreia do Sul, por exemplo? Sim. Porque a Coreia do Sul era um país, além de pequeno, com poucos recursos naturais, mas que, graças ao que se diz que foi um investimento maciço em educação, se tornou um daqueles, já não é mais nem um tigre asiático, é uma potência mundial. Todo mundo sabe o que é Hyundai, o que é o Samsung, que, enfim, são gigantes nas suas áreas de atuação. O que o senhor ressaltaria dessas experiências? Eu acho que olhar e aprender com as experiências que dão certo é muito, muito importante. Eu chamaria de um plágio virtuoso. Então, o que ocorreu na Coreia do Sul é que eles decidiram colocar a educação como prioridade. E há 50 anos atrás, por vários indicadores de desenvolvimento, nós estávamos equivalentes, ou até um pouquinho melhor que a Coreia do Sul. Hoje a distância que nos separa da Coreia do Sul é enorme. Então é investir em recursos humanos. Agora, investir não em número de graduados ou de doutores, mas na qualidade e no equipamento desses doutores e poderem realmente fazer o avanço da ciência e resolverem os problemas da sociedade. O senhor, como um planejador, um pensador do futuro, o que o senhor pensaria para o Brasil daqui a 20, 30 anos? O senhor apostaria em quê? Olha, eu diria que a prioridade seria a educação
e a educação a partir da primeira infância, que é definida no período de 0 a 3 anos. Os neurocientistas, isso são avanços dos últimos 20 anos, eles provaram que a formação dos neurônios e a conexão entre esses neurônios, que são chamados de sinapse, ocorre numa velocidade espantosa entre 0 a 3 anos. Se a gente não estimular essas sinapses, depois elas ocorrem num nível muito pequeno. Então, nós devíamos ter uma política pública que estimulasse crianças de 0 a 3 anos, no sentido de terem a capacidade, as sinapses, que são fundamentais para o processo cognitivo depois dos 3 anos. E ter o que eu chamaria uma revolução educacional, e nós temos, podemos imitar outros países, mas temos teóricos da educação, Paulo Freire é o nosso paradigma, né, de ter as bases teóricas de uma educação onde o estudante é um protagonista dessa educação. Então eu diria que num horizonte assim, de 20 anos, se a gente começasse na primeira infância, a gente teria daqui a 20 anos uma geração de jovens completamente diferente, inclusive exercendo durante todo esse período o pensamento, que é importante não só para a gente avançar na ciência, mas para votar, né? Para poder ler a narrativa, o discurso de um candidato a qualquer cargo político, de poder avaliar e filtrar aquela filtragem que nós falamos no começo da nossa conversa, sobre de estar equipado para ser um bom profissional e um bom cidadão. E que papel teriam os meios de comunicação modernos nesse tipo de educação crítica? Um papel fundamental, né? Todos os meios de comunicação. A internet, né? A conexão, o conhecimento que a gente pode ter ao nível mundial. Os meios de comunicação mais restritos, que são os canais de televisão de um determinado país ou estado, a comunicação impressa, né? Através de meios impressos. E precisa ser repensada essa comunicação, né? Porque vamos supor uma família que não tem acesso aos canais a cabo, né? Elas têm uma limitação de canais em que a grande maioria do que eles assistem não contribui nada para esse amadurecimento. O senhor está fazendo uma crítica à televisão aberta? Alguns canais da televisão aberta, a maioria dos canais da televisão aberta, em que, inclusive, com o entretenimento, que alguns deles que podem, inclusive, terem uma finalidade de lavagem cerebral, de transformar, por exemplo, o indivíduo num consumista, e que vai mostrando heróis que são egoístas em vez de serem altruístas, né? Então, tanto a educação formal como o que eu chamo de educação informal, que é aquilo que se adquire fora da escola, e aí os meios de comunicação são instrumentos poderosos, precisavam ser revistos, né? Mas de que forma o senhor sugeriria que houvesse essa revisão, já que somos uma sociedade onde é democrática, em que há liberdade de comunicação? Eu acho que há uma hegemonia aqui, principalmente dos meios que usam a televisão, né? Existem meios alternativos, mas com dificuldades financeiras de produzirem conteúdos 24 horas com qualidade, né? Precisa ser revisada, e talvez, eu daria como exemplo o seguinte, a Rede Globo. A Rede Globo aberta é um canal que tem certas características. A mesma Rede Globo, que tem um canal Futura, é completamente diferente, é a mesma infraestrutura, grupo, os mesmos donos,
que na televisão aberta mostram a maioria dos programas num determinado formato e é completamente do canal Futura, né? A gente poderia dizer, se a gente não soubesse que a Globo Aberta e o Futura estivessem no mesmo país, que eram dois países diferentes. Então, nós temos a possibilidade técnica das nossas televisões abertas. Agora, nós precisamos... É claro que temos que ter um entretenimento que possa levar atrativo, né? Atrativo e levar cultura, né, nas suas entrelinhas, né? Ou seja, eu acho que o senhor, em outras palavras, está fazendo uma crítica aos meios de comunicação que não cumprem aquela função social prevista na Constituição, que é educar. Exatamente. Educar Exatamente. Função educacional e também divulgar a cultura, né? Certo. Seria isso? Isso. Agora, uma curiosidade minha. O senhor nós vivemos uma época de muito acirramento na vida, inclusive vida política do país, em que opiniões muito fortes são exprimidas através das redes sociais, da internet, de todos os meios que a gente tem para transmitir. O senhor não acha que parte desse... que as cobranças que vêm dessas redes sociais são praticamente impossíveis de serem preenchidas com a velocidade com que elas surgem? E isso acirra, de qualquer forma, o conflito social? Pois é, nós estamos numa nova atmosfera, né? As redes sociais são fenômenos recentes, né? A gente precisa amadurecer como é que a gente administra isso e como é que a gente evita esse fanatismo, esses conflitos, né? Em que estamos vivendo aí uma época que parece a competição entre dois times de futebol. Isso, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu acho que o Brasil ele faz parte de uma crise que ocorre em toda a humanidade, sabe? Eu acho que um dos pontos que eu acho que pode reverter é ter atenção para a formação, para o estímulo de lideranças. Lideranças políticas, lideranças sociais, e que a gente comparar hoje os líderes mundiais com os líderes de 50 anos atrás, há uma diferença substancial. E aí é importante de a gente, durante o processo educativo, identificar esses potenciais, né? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 4% de crianças e jovens têm uma alta habilidade, que pode ser para física, para música, para literatura, e a gente desperdiça esse potencial, não identificando e não estimulando. Então vamos investir no futuro, né, professor? Investir no futuro. Professor, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Isaac Reutemann sobre ciência, futuro e inovação. Dúvidas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo, baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.